Irmãos, continuemos a nossa série. Estamos estudando a cruz do Rei. Equipe de música para a glória de Deus tem escolhido umas músicas que de fato a gente arrepia, né, Caio? Tudo que fizermos para que a gente enalteça o nome do Senhor ainda é pouco, pelo tudo que Ele fez por nós, pelo tudo que Ele fez por nós. Eu quero convidar os irmãos na sequência da exposição de Marcos, nessa última etapa, né? E vamos encerrar a última etapa nessa série, né? Não hoje, né? Vamos então hoje estudar Marcos 14, de 26 a 52. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, para que a gente possa fazer essa leitura e sermos instruídos na palavra. E a minha oração é que Deus possa cuidar aí do seu coração, para que a palavra, e quem sabe você já conhece tanto, quem sabe você já leu esse texto trocentas vezes, como diz alguém, né? Mas, quem sabe a gente deixa escapar algumas verdades importantes, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, tornar esse texto, este relato, uma verdade aplicável ao meu e ao seu coração. Marcos 14, versos 26 a 52. E eu quero convidá-los, mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura deste texto de maneira responsiva. E eu tenho louvado a Deus pela leitura da palavra que você tem feito. Acompanhando a audição daqueles que estão ao seu redor, nós tornamos uma leitura muito bonita. E a leitura já é a grande mensagem que nós acabamos recebendo quando nós obedecemos as pontuações corretamente, né? A gente vê a clareza do texto. Eu quero convidá-los a gente ler juntos, a partir então do verso 26. Leiamos. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumprir as escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Deus, mais uma vez, nós precisamos da Tua graça, do poder do Senhor, para aplicar essa verdade ao nosso coração e fazer-nos humildes a ouvir a Tua voz e nos quedarmos diante do Senhor para fazermos a Tua vontade, para sermos melhores crentes, para sermos, ó Deus, pessoas melhores na caminhada cristã, a fim de servi-lo, olhando sempre para Cristo como modelo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta era uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Vimos, inclusive, no último domingo, que naquela última quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa. Jesus ministra a ceia do Senhor naquela última Páscoa, fazendo a grande transição entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor para a igreja do Senhor Cristo. Naquela última quinta-feira também, conforme registra João, acontecia o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes ou dando-lhes uma grande lição de humildade. E ainda quinta-feira, Jesus avisa Pedro, como o texto que acabamos de ler, quando João também registra que Jesus consola os seus discípulos diante deste quadro de insegurança por parte dos seus discípulos. E Jesus então ora em favor deles, conforme João também registra no capítulo 17. Mas é nesta quinta-feira, onde então no jardim do Getsemane acontece aquilo que tem descrito no texto que acabamos de ler. E ainda na quinta-feira à noite, Jesus é preso. E são esses aspectos que queremos olhar ainda, pensando naquela quinta-feira tão difícil para o Senhor Jesus Cristo. Tão difícil para também a vida da igreja, portanto, dos discípulos do Senhor Jesus. E olhamos para a descrição do texto, conforme Marcos nos traz, aqui, meus irmãos,
mostrando que Jesus, ele estava com seus discípulos caminho do Monte das Oliveiras, e ao pé do Monte das Oliveiras, segundo os registros históricos, tinha um sítio chamado aí do Getsemane, um jardim, algo especial chamado Getsemane. E Getsemane significa prensa, de prensar então, prensa de azeite, já tinha chamado, que era então a prensa usada para prensar as azeitonas e fazer aí o azeite da melhor qualidade. E foi exatamente naquela última quinta-feira que ali leva ao Senhor Jesus Cristo os seus discípulos. E é o que nós trataremos aqui nesta noite, olhando para este momento de Jesus no Getsemane, no jardim do Getsemane. O Jesus que é o rei que sofre sozinho, e esse é o tema que nós queremos abordar, lembrando que Jesus estava com os seus discípulos, porém é o rei que sofre sozinho, o rei que sofre abandonado, e queremos olhar algumas questões desse rei tão solitário que foi então o Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que queremos abordar é que esse rei seria então abandonado e deixado sozinho. O verso 26 até o verso 31 traz essa informação para nós. Então eles haviam terminado o culto e saíram para o Monte das Oliveiras. Chega então a esse jardim do Getsemane, e ali então, nesta propriedade, segundo alguns historiadores, era possivelmente a propriedade de alguém conhecido de Jesus, quem sabe alguém dos relacionamentos ali, e então Jesus volta e meia ia para este lugar como um lugar muito próprio para a oração, levando ali os seus discípulos sempre a um tempo de comunhão, mas para que Jesus também pudesse ter um tempo a sós com Deus e manter a sua comunhão com o seu Pai. Então, Jesus naquele momento, e foi exatamente ali que Jesus não apenas disse quem haveria de traí-lo, mas é onde Jesus também declara que não apenas alguém ia traí-lo, mas todos os demais haveriam também de abandonar ao Senhor Jesus Cristo, onde o rei então seria abandonado e deixado sozinho. E Jesus volta para os seus discípulos e diz isso, né? Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E o texto diz que depois ele ainda afirma, depois da ressurreição eu vou para a Galileia, eu vou antecipar vocês, e então nós nos encontraremos então na Galileia. E é onde Pedro então, como sempre é o mais falante do grupo, né? Então Pedro volta-se para o Senhor Jesus Cristo e ele diz: olha, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar com esse episódio. O senhor pode ter certeza, o senhor pode contar comigo. Zacarias tinha profetizado exatamente isso em Zacarias 13, versículo 7, quando Zacarias então registra: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos exércitos, abre aspas, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Esta é a profecia de Zacarias em relação ao episódio exatamente desta noite, que foi aquela noite fatídica e difícil para a vida do Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que o pai feriria o seu filho. Era o pai que estava ferindo o seu filho. Era o bom pastor de João capítulo 10, que ia sofrer exatamente naquela noite, começar ali o seu sofrimento mais específico. Seu sofrimento e morte foram divinamente ordenados e divinamente sancionados pelo próprio Deus, e sem isentar o homem da sua responsabilidade nesses atos de entregar ao Senhor Jesus Cristo, mas nem um momento antes e nem depois daquilo que estava predito pelo Senhor, e nem acompanhado por qualquer outro, senão aqueles que o Pai já havia predeterminado para que tudo isso acontecesse, começando aí da traição de Judas Iscariotes. Portanto, Deus realizaria
o maior evento da história, para salvar os pecadores unicamente por uma razão, por causa do seu amor e da sua infinita graça. É por isso que ele fez. Na Galileia, onde ele começou todo o seu ministério, ele disse: eu vou então, depois da ressurreição, vou encontrar vocês lá na Galileia. E essa é a informação que Jesus traz aqui. Portanto, a reação de Pedro é uma reação que manifesta uma atitude que quantas vezes nós temos? É uma reação de orgulho, de um espírito arrogante. Mesmo que todos fujam, o senhor pode ter certeza que eu jamais farei isso. Manifestando atitude de orgulho, de presunção, de alguém que diz assim: olha, eu não, Senhor, jamais. Os demais podem fazer, mas eu não farei isso. Isso nos lembra, quando acompanhamos a história, tudo o que aconteceu, e naquele momento, logo em seguida, a gente já começa a buscar na Escritura algo extraordinário, como Provérbios capítulo 16, versículo 18, quando a palavra do Senhor nos diz que o orgulho precede a ruína, ou o orgulho precede a destruição, e o espírito arrogante a queda. E não demorou muito, então, para que Pedro realmente caísse exatamente naquilo que ele disse: Senhor, eu não, outros poderão fazê-lo. Eu não. Meus irmãos, por mais que pareça, ou nos pareça, as palavras tão duras de Jesus, naquele momento, em relação aos seus discípulos, nós entendemos que ali estava, nesse versículo 30, quando o Senhor diz: olha, em verdade vos digo, que nesta noite você então vai me negar. Mas a palavra de Jesus não era apenas uma palavra condenatória, pois uma palavra amorosa que haveria de produzir a restauração na vida de Pedro. E aí nós encontramos, percebendo a história, lendo um pouco mais a história, vamos ver agora depois um Pedro humilhado, buscando o Senhor, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Mas o que aprendemos? Portanto, olhando para esse texto aqui, olhando primeiramente para a vida de Pedro, primeiramente a gente precisa lembrar que nós precisamos, muitas vezes, quem sabe ser ousados como Pedro. Senhor, conte comigo, do que nós fugirmos das nossas responsabilidades. Pedro entendia, de fato, que Jesus merecia a sua fidelidade, mas Pedro também manifestou a sua humanidade de forma muito profunda, quando ele de fato cai, quando há uma queda de fato na sua vida, no seu compromisso com o Senhor, e ele então nega ao Senhor Jesus, quando Jesus já estava sendo preso e ele conduzia, caminhando, olhando Jesus à distância. Mas ele foi enfático naquilo que ele desejava em relação ao Senhor Jesus Cristo, apesar da manifestação do seu orgulho e da sua soberba. E eu pergunto, quantas vezes nós fazemos assim também? Quantas vezes nós fazemos assim também? Quantas vezes? Fulano pode cair, mas eu não caio não. Eu sou mais firme do que todo mundo. Eu não. Eu creio que aí está a grande verdade que cada um de nós precisa de fato voltar para ela. Quem está em pé, veja que não caia. Cuidemos. Não há nenhum pecado quando nós nos tornamos ousados. Senhor, conte comigo, ainda que nós erremos, mas que nós manifestemos de fato aquilo que desejamos para com o Rei Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos. Meus irmãos, é fácil muitas vezes dizermos que somos crentes, mas as nossas afirmações precisam de fato ter um significado quando nós somos testados, como nós somos testados no nosso dia a dia. E é isso que o Senhor faz com Pedro. Então Pedro, o teste está aí. Quantas vezes somos testados pelo Senhor, para vermos se de fato a nossa declaração de fé, o dia que nós viemos aqui à frente, e que nós professamos a nossa fé, para seguir o Senhor Jesus Cristo, para sermos crentes de verdade, será que nós temos mantido esta palavra? Será que nós não tínhamos sido piores do que Pedro? Negado o Senhor Jesus Cristo? Ou quem sabe em algum momento não manifestando a nossa fé para com o Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes na nossa convivência familiar,
marido e esposa, filhos e pais, patrões e serviçais. Como nós temos nos portado? Onde nós precisamos, de fato, produzir provas, evidências que de fato um dia declaramos: Senhor, pode contar comigo, como fez Pedro. Mas às vezes nós temos negado ao Senhor, e Deus muitas vezes quer nos provar. Mas uma coisa precisamos ter certeza: só pelo Espírito do Senhor, essa vanglória, esta soberba, ela pode ser quebrada. Ela pode ser quebrada. Não é uma resolução humana que vai nos tornar crentes fiéis, mas é o Espírito Santo de Deus. E por isso, humildemente, precisamos colocar diante do Senhor. O rei foi abandonado, ficou sozinho, deixado solitário, aquele que tinha a sua companhia para caminhar, exceto Deus cuidando do seu filho. Portanto, seguindo o texto, a gente vai observar que o rei Jesus, que sofre sozinho, é o rei que agoniza sozinho na sua paixão. É o rei que agoniza sozinho na sua paixão. Olhemos a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Como já dissemos, lugar da prensa do azeite. E ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos, enquanto eu vou orar. E o texto nos diz que Jesus chama então os três mais próximos dele. Sempre nós temos pessoas mais próximas nossas. Jesus não foi diferente. Ele chama Pedro, Tiago e João, e eles vão com o Senhor Jesus. E o texto nos diz que ele começou a ser tomado de pavor e de angústia. E ele declara isso para os seus três discípulos, porque ele já tinha deixado os demais. Diríamos aqui os outros oito discípulos tinham ficado mais para trás, assentaram ali. Os outros três dias acompanharam, portanto, formando 11 discípulos. Judas não estava ali com eles naquele instante, porque Judas chega depois para entregá-lo. E ele então diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. A ideia que a gente tem aqui no texto é que 8 dos seus discípulos ficaram em um lugar, caminharam os outros 3 até um outro espaço. A angústia era tanta, Jesus disse: fica aqui e eu vou mais adiante. Nós nunca saberemos a intensidade da dor que Cristo sofreu. Um dos cânticos que nós cantamos, inclusive, parece que nós cantamos no domingo passado, se não falha a memória: não saberei quanto custou o meu pecado lá na cruz. Nenhuma dor na nossa vida, e às vezes a gente fala assim: qual que é a dor mais difícil de suportar? Alguém fala assim: a dor de dente. Não sei se você já sentiu dor de dente. Quem já sentiu isso num período que não tinha tratamento dentário com facilidade, sabe o que é uma dor de dente. Mas isso não compara ao sofrimento de Jesus. De repente as mulheres dizem assim: não, é a dor de parto. Eu não posso dizer nada porque, né, isso aí eu não tive essa experiência, e se Deus quiser nunca terei, né? Mas o fato é que a dor era tão intensa e jamais nós entenderemos e compreenderemos e perceberemos essa intensidade da dor do Senhor Jesus Cristo, a agonia no seu coração. E é ali que Jesus costumava ir com seus discípulos para orar. Mas é interessante que todas as outras oportunidades que ali ele esteve foram muito importantes para os seus discípulos e para ele na sua comunhão com o Pai, mas esse era um momento extremamente singular. Como dizia certo autor, que o coração de Jesus estava angustiado e horrorizado com este momento que lhe aguardava, ou que ele já estava ali pré-sentindo em relação ao seu sofrimento e toda a angústia da forma como ele estava sendo entregue e também de todo o seu sofrimento na cruz do Calvário. James Edwards, quando ele, comentando esse texto, ele diz que falando de Jesus, ele diz: a minha alma está
sobrecarregada de tristeza a ponto de morrer. A expressão que ele entende que Jesus estava dizendo é isso. Quando então ecoou o lamento de Jesus naquele instante. Nada em toda a Bíblia, disse Edwards, nada em toda a Bíblia se compara à agonia e à angústia que Jesus sofreu no Getsemane. E ele diz, nem os lamentos que Salmo muitas vezes nos traz, nem um coração partido de Abraão, quando ele estava levando o seu filho Isaque para ser crucificado por ele mesmo, sacrificado por ele mesmo, ali naquele monte, nem tampouco a dor de Davi, quando Davi então fica sabendo da morte do seu filho Absalão, e ele gritava, meu filho Absalão morreu, meu filho Absalão, a agonia de Davi pela morte do seu filho, a quem ele amava tanto, apesar de alguém que queria então destroná-lo e tomar o trono do próprio Senhor, do seu próprio pai. Meus irmãos, Jesus havia pedido então a Tiago e João, vigie comigo, vigie. É interessante, nós encontramos essa expressão aqui em 4 partes do nosso texto. O versículo 34, ele diz, olha, a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e vigiai. Versículo 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Versículo 40 e 41, ele diz, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. Quem sabe Jesus lhes perguntava, e eles não sabiam o que responder para o Senhor Jesus Cristo. Era a angústia daquele momento, de um coração que estava sofrendo agonizantemente sozinho. Não podia contar com nenhum dos seus amigos mais próximos. Não apenas os 3 mais próximos, mas também os outros, todos, não puderam vigiar com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a coisa mais terrível, de fato, para aqueles que estão prestes a enfrentar dificuldades, é se entender que não pode contar com ninguém. Eu estou sozinho, eu estou sozinho. A gente vê isso na vida de uma criança. Uma criança está passando no escuro e tem um medo terrível de escuro, não adianta você empurrar que ela não vai. E quando você desliga uma luz, ela grita, porque ela quer se sentir amparada por alguém. Jesus queria ter junto os seus discípulos para que aliviasse a sua agonia, aquele momento de sofrimento, aquele momento que o seu coração, de fato, se sentia solitário em relação aos seus discípulos. Meus irmãos, Jesus, ele demonstra a intensidade e a intimidade quando ele ora ao Senhor, o seu Pai. Ele diz no verso 36, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Pai, e é interessante essa expressão, Abba, porque é uma expressão aramaica que dá a ideia exatamente de paizinho, de intimidade, de quem você chega e você abraça, você senta no colo e é possível você contar tudo aquilo que passa contigo no colo de seu pai, de sua mãe, é algo muito próximo, e Jesus coloca exatamente esta palavra, Abba, paizinho, paizinho, se for possível. Com isso, tem verdades preciosas que nós encontramos aqui. Primeiro, o Senhor Jesus está dizendo assim, Pai, o Senhor tem condição de fazer. Não é se é possível no sentido de que o Senhor tem ou não poder de fazer, mas se é possível em relação ao plano do Senhor, Pai, se é possível, me livra desse sofrimento. Me livra desse sofrimento. Segunda verdade que Jesus afirma aqui, quando ele disse para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo assim, Pai, o projeto é do Senhor.
quando ele diz, contudo, faça a tua vontade. Se é possível, todavia a minha vida está nas tuas mãos, o projeto está pronto. A agonia era tremenda, porque havia um abandono também dos seus discípulos. E é naquele momento que Jesus então volta para os seus discípulos, nesse último momento, e aí, pela terceira vez, ele volta, verso 41, e diz, ainda dormis? E repousais? Realmente, aquele momento não de um cochilo, mas de um verdadeiro, de um dormir de fato profundo, de repouso mesmo. E ele diz, basta, levantem-se, é agora, o momento é agora. Aí vem aquele que me trai, ou o traidor se aproxima. É agora, não tem mais tempo, nem precisa vigiar mais. É isso que Jesus coloca naquele momento das suas agonias. Meus irmãos, nós precisamos lembrar aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, precisamos permanecer acordados e moralmente vigilantes. A nossa oração precisa ser canalizada para aquele que de fato pode nos atender. Em qualquer circunstância que nós enfrentemos, nós precisamos buscar aquele de fato que para ele tudo é possível. Dentro do propósito dele tudo é possível. Como a própria Escritura nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia nos orienta a orar ao Senhor, e aquele que ora segundo a vontade do Senhor, o Senhor o ouve. Precisamos aprender, de fato, a buscar o Senhor. Nas grandes lutas, aprender com o Senhor Jesus Cristo, e na sua luta maior, ele foi ao seu Pai, ele orou ao seu Pai, e precisamos orar, precisamos buscar o nosso Pai, para que nós encontremos de fato os momentos mais angustiosos da nossa vida, da nossa solidão, aguardar encontro no Senhor, acalento no Senhor. Portanto, o que aprendemos com Jesus Cristo nesse texto? Como homem é que a sua oração o fortaleceu. Muitas vezes somos fracos por orarmos poucos, ou às vezes orar quase nada. Às vezes reduzimos e podemos reduzir a nossa vida de oração a algumas questões diárias, do nosso café, do nosso almoço e na hora de dormir. Mas qual é a manifestação da dependência que nós temos de Deus? E Jesus mostrava a necessidade disso. Como Deus, ele manifestava a sua comunhão com o Pai, porque precisava estar sintonizado com os projetos que Deus tinha para a sua vida. Eu e você também precisamos lembrar que à medida que nós lemos a Escritura, que temos a intimidade com Deus na oração, nós vamos manter o projeto de Deus alinhado com os nossos projetos. Ou melhor, os nossos projetos alinhados com os projetos de Deus, conhecendo o projeto de Deus. Jesus sabia qual era o projeto dele, que era até a cruz. Era difícil. E às vezes nós achamos que a nossa caminhada para estarmos, de fato, nos caminhos do Senhor são sempre fáceis. Não. Muitas vezes são as caminhadas da agonia da nossa vida, das lutas da nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes nós enfrentamos agonias que nos consomem? Muitas vezes pode ser o diagnóstico de uma enfermidade que aos olhos humanos seja incurável, como câncer, por exemplo. Ou quem sabe a morte de um ente querido, ou muitas vezes a falta de uma tenra criança, como o Brasil acompanhou esses dias de um acidente de um homem bêbado que avançou e matou 2 crianças. Coisa terrível. O coração dilacerado, uma agonia tremenda. Nós precisamos lembrar assim, alguém em quem nós podemos descansar e buscar e sermos consolados, sermos afagados, para que a gente possa caminhar ainda de cabeça erguida. Meus irmãos, em momentos de sofrimento, mesmo sabendo o futuro, Jesus o coloca diante do Senhor,
pedindo: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas eu e você não sabemos o futuro, como será o nosso amanhã. Precisamos ainda mais descansar nas provisões de Deus e saber que para Deus tudo é possível, tanto fazer-nos passar pelos vales difíceis, como também nos vales difíceis nos tirar e nos levar, e manifestar então o seu consolo, a sua provisão aos corações que ficam. Mas é o Deus que guarda a nossa vida para si. Tudo é possível. A ti, Senhor, tudo te é possível, mesmo diante das lutas e das provações. A Guarda Costeira dos Estados Unidos tem um lema chamado sempre preparados. Sempre preparados. E não é isso? E não é assim que precisamos estar diante do Senhor? Sempre preparados. Diante de circunstâncias mais adversas, sempre preparados. E quem sabe podermos expressar aquilo que encontra-se nos Salmos, olha, no hino 116, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto do Senhor, é mais fácil enfrentar as agonias do nosso coração. O rei está sozinho, Jesus estava ali sozinho, os discípulos foram dispersos, abandonaram ao Senhor Jesus Cristo. Agora sim, o rei preso e abandonado sozinho. Versículos 43 a 52, nós vemos essa descrição então. Logo após, quando Jesus então diz, olha, o traidor se aproxima, é exatamente ali naquele instante, diz o texto, na expressão de Marcos, a rapidez de Marcos também registra isso. Falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. E qual foi a senha? O que eu beijar. Não era estranho um discípulo dar um beijo no seu mestre. Era um sinal de respeito. O grande problema é qual é o motivo do beijo de Judas. Foi o beijo da traição, mas não é o beijo da condecoração, de dizer de fato para Cristo, o Senhor é o mestre, eu te respeito, o Senhor é o meu Salvador. Mas foi a senha que ele tinha exatamente para entregar ao Senhor Jesus Cristo na mão daquela turba, na mão dos policiais do templo, na mão desta multidão armada com porretes e paus, à tarde da noite, na escuridão. O texto nos informa, conforme João nos registra também, que havia também soldados romanos, que faziam então parte desta demanda para prender ao Senhor Jesus Cristo. Com tudo pré-arranjado, então Judas dá o beijo da traição. Meus irmãos, nenhuma acusação foi feita naquele instante, nenhuma acusação. Nenhum protocolo legal foi realizado naquele instante, exceto o beijo de Judas, e aí então Cristo foi entregue na mão dos malfeitores. Os discípulos, surpreendidos, então o que eles fazem? Eles fogem. Mas antes disso, Pedro está preparado para a luta, tem uma espada, segundo o registro da Escritura, e ele então lança a mão daquela espada. Sempre o Pedro está na frente, né? É o aventureiro, é aquele da palavra, é aquele que tem a resposta para tudo, mas é o Pedro que não consegue calar diante de uma situação, se eu preciso fazer alguma coisa. E ele corta então a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não queria olhar só cortar a orelha, né, para fazer medo, queria cortar a cabeça fora mesmo, né? Mas como que Pedro iria encarar toda aquela multidão? Como é que Pedro sozinho ia encarar todo mundo? Mas Pedro faz, pela sua fibra, um homem que não aceita perder. E é esse o Pedro que quer então naquele instante
a sua forma de ser, para que ele pudesse dizer assim, olha, eu não deixo isso ficar do jeito que está, tão barato assim, eu preciso fazer alguma coisa. E ali Jesus demonstra um momento de autoridade, é interessante olhar isso aqui, que Jesus chama a atenção daquela multidão que foi ali para prendê-lo. Você olha para o texto, e o texto exatamente mostra isso para nós, tá? E logo que chegou, então, a partir do verso 45, e logo chegou e aproximando-se disse, mestre, disse Judas, e o beijou. E então deitaram a mão e prenderam a Jesus. Então, nisso, um dos circunstantes foi Pedro, né, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha dele. E o verso 48 nos diz, disse-lhes Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? E ainda chama a atenção da multidão, que já o havia prendido naquele instante. E todos os dias eu estava com vocês no templo. E isso mostra mais uma vez, de fato, irmãos, que Jesus não seria em momento algum preso antes do tempo. Ele poderia muito bem ter fugido daquele jardim, porque ele sabia que toda essa turba estava chegando para prendê-lo, mas ele se entregou. Ele se entregou por nós, como também nós temos cantado, e a palavra do Senhor nos traz isso, conforme Isaías capítulo 53, lembra para a gente que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por nós. Olha, verso 3, 53 diz, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe que é padecer, como um que os homens escondem o rosto, era desprezado e lhe não fizemos caso. E depois o verso 8, assim diz o texto, pois juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 12, por isso eu lhes darei muitos da sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E naquele momento, também, o servo Malco é abençoado com um último milagre de Jesus naquela noite. Jesus chama a atenção de Pedro, chama a atenção daquela multidão, e Jesus cura aquele servo do sumo sacerdote chamado Malco, e lhe coloca a orelha no lugar, e manifesta a sua graça e o seu poder naquele instante, restaurando a saúde, para que aquele servo não precisasse ir para tratamento, para um hospital, a fim de tentar fazer algo que pudesse recuperar a sua orelha, e Jesus o fez. Jesus disse, eu não sou revolucionário político, de forma alguma, e eu estava sempre com vocês nunca me prenderam como poderiam ter prendido, e vocês deixaram para fazer tudo isso nesse instante. E ali isolado, Jesus sofre, e a turma mostra o quão covardes foram na entrega do Senhor Jesus Cristo. O texto nos afirma que havia alguém que estava passando ali por perto, um jovem que seguia, portanto, com um lençol, e lançaram mão dele para que pudesse pegá-lo também, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Alguns comentadores querem afirmar que isso possa ser o próprio evangelista Marcos. Não há nada que afirme categoricamente esta, mas é uma possibilidade de que Marcos possa ser esse, o jovem que estava seguindo ali, meio de longe, envolto apenas um lençol, num pano de linho, e desta forma também foram prendê-lo, e então ele fugiu também. Mas como estava Jesus? O preso abandonado, o preso sozinho, para enfrentar a fúria dos homens maus. Uma expressão de Daniel aqui, um dos comentadores que a gente tem acompanhado também desse texto, e ele usou uma frase muito interessante, falando de Jesus ali naquele momento, que Jesus recebera tudo o que merecemos, para que possamos receber tudo o que ele merece. Eu repito a frase,
ele recebera tudo o que merecemos, todo aquele sofrimento, para que possamos receber tudo o que ele merece. Queridos, aquele jardim onde Jesus foi preso era o prelúdio, então, do Calvário. Um dos comentaristas que consultamos, ele traz algumas coisas muito interessantes. Eu queria, finalizando aqui, compartilhar com você e gostaria que você pensasse seriamente nisso. Antes que ele pudesse entregar o seu corpo para ser açoitado e crucificado na cruz, ele primeiro teve de entregar sua vontade ao seu Pai Celestial no jardim. A sua vontade era a vontade de Deus. O primeiro jardim, o jardim do Éden, Adão disse ao Pai: não a tua vontade, mas a minha seja feita. Quando então Adão resolveu fazer a sua vontade comendo do fruto proibido, e toda a criação então foi mergulhada no pecado. E neste segundo jardim, o jardim do Getsemane, Jesus, o segundo Adão, diz: não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E assim a redenção e a salvação de toda a criação começava. Ele ainda diz, esse comentarista, ele diz: no Éden trouxe morte, no Getsemane o início de uma nova vida. E é isso que Cristo fez por nós. Por quê? Por amor. Por amor a mim, por amor a você, para manter o propósito do Pai. É por isso que a Escritura diz que, tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. E um certo autor diz que nenhum pecado pequeno demais para ser ignorado e nenhum crime grande demais para ser carregado, todos misturados neste cálice envenenado que Cristo bebeu, e ainda assim ele bebeu tudo. O Salvador bebeu tudo. Nada ficou para eu e você beber. Então o profeta Isaías diz: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi levado por causa da opressão e do julgamento. Ele foi contado entre os rebeldes. Eu quero então, finalizando, trazer algumas questões para que você e eu possamos pensar. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando o nosso coração, para que essas verdades sempre nos impactem e possa nos conduzir mais humildemente à presença do Senhor. Jesus aceitou ser abandonado e deixado sozinho, para que eu e você nunca fôssemos abandonados, nem deixados sozinhos. Isso ressoa exatamente numa expressão que o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, nos diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ou mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo assunto aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso rei sofreu sozinho, para que nós jamais ficássemos desamparados. O rei foi desamparado para que nós pudéssemos ser acolhidos no seu regaço, e acolhidos sempre. Cristo foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados como filhos, e a Escritura nos diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio extraordinário! Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não um dia nós vamos assentar, não. Nós estamos assentados lá em Cristo Jesus. Aqueles que porventura experimentaram a graça salvadora de Cristo já estão lá. Jesus sofreu na mão dos homens cruéis, para que nós pudéssemos então ser cuidados pelas suas mãos amorosas. O rei foi afligido sozinho, para que nós pudéssemos desfrutar da companhia do Senhor e sermos acalentados. O nosso rei foi preso, para que nós pudéssemos ser libertos.
É o que disse o apóstolo Paulo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa preciosa eu e você podemos desfrutar no Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu as injustiças do julgamento para que nós pudéssemos ser livres da maldição da lei, até que a justiça fosse satisfeita e que cada pecado fosse pago. Isto mesmo, até que cada pecado fosse pago em Cristo Jesus. Queridos, diante dessas verdades, como cada um de nós deveria reagir? Como cada um de nós deve portar diante da grandeza do nosso Rei, que foi desprezado, que sofreu sozinho, mas para que eu e você não vivêssemos na solidão? Como a gente precisaria reagir? O que eu posso fazer? Que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo? O que eu darei ao Senhor? O salmista diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o Senhor, vou viver na presença de Deus, vou satisfazer o Senhor, vou viver de tal forma que Cristo se alegre com a minha vida. E é isso que precisamos, é isso que Deus espera de nós. Mas eu quero dizer para você também que me ouve nesta noite, você que ainda continua longe de Jesus, você que ainda está distante de Cristo Jesus, nunca assumiu uma posição por Cristo Jesus, eu quero lhe dizer, o que Cristo fez, Ele fez porque Ele ama pecadores também, iguaizinhos a nós e a você. Ele ama e Ele quer de fato salvá-lo. E esse é o propósito do Senhor, para que o Evangelho alcance o seu coração. Quem sabe as suas atitudes têm sido como aquela turba que acompanhou de fato Judas Iscariotes com o beijo da traição. Mas é possível ter o perdão em Cristo Jesus e receber as palavras de Jesus como aquelas lá na cruz, daqueles que o mataram, e poder dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O rei que sofre sozinho está junto do Pai, e que nós vivamos para servi-lo, honrá-lo, amá-lo, e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, vivendo numa comunhão com o Senhor, nos nossos getsêmanes da vida, nos momentos das agonias da nossa vida, mas servindo ao Senhor. Quem sabe a exemplo de Pedro, nos firmando em Cristo, apesar das nossas quedas cada dia, mas que reconheçamos e buscamos o seu perdão, e recebamos de Jesus aquela palavra que Pedro recebeu e que veremos posteriormente: Pedro, pastoreia o meu rebanho. Você tem uma responsabilidade de pastorear o meu rebanho. Cuide do meu rebanho. Você tem um papel importante. Eu irei a Galileia e lá nós nos encontraremos. Que Deus possa abençoar o seu coração e fazer de você um crente cada vez mais comprometido com esse Jesus, para a glória do nome dele. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Eu quero orar e depois cantaremos logo uma canção com a nossa equipe que vai nos conduzir mais uma vez. Senhor, quando nós olhamos todo esse quadro descrito pelos evangelhos, e de forma mais particular, ó Deus, como olhamos o livro de Marcos desta noite, e poder perceber, ó Deus, a grande solidão do teu Filho Jesus Cristo, ali naquele jardim do Getsêmani. E tudo isso, ó Deus, Ele fez para cumprir as Escrituras, para que desta forma, ó Deus, a Tua palavra se cumprisse em cada detalhe, inclusive aqueles que o entregaram, aqueles que o mataram, ou aqueles que o abandonaram. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos faça olhar para todo este quadro e perguntar para nós mesmos como nós temos nos comportado diante de Jesus Cristo. Quem sabe temos olhado e deixado-o sozinho na nossa forma de ser,
de não nos aproximar, de não termos comunhão de fato com o Senhor como deveríamos. Quantos, ó Deus, abandonam os momentos de comunhão da tua igreja? Quantos abandonam, ó Deus, as reuniões de oração? Quantos abandonam, ó Deus, a vida de adoração ao Senhor? Não tem valorizado o culto ao Senhor que prestamos, ó Deus, congregacionalmente. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga ao coração de cada um a verdadeira consciência do privilégio que nós temos de ter a presença do Senhor conosco, e uma presença permanente, aquele que nos convida a vigiar com Ele sempre, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma luta grande contra a nossa carne, contra os desejos malignos, assim como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, e quantas vezes esse eu faço? Ó Deus, tenha misericórdia de nós como teu povo. Ó Deus, quantas vezes nós olhamos para esse quadro ali no Getsemane, e às vezes olhamos para Pedro, como Pedro foi fazer isso, como os discípulos foram abandonar a Cristo, mas quantas vezes, ó Deus, tomamos atitudes assim? Ó Deus, tenha misericórdia, nos perdoe, traga ao nosso coração a alegria de poder estar com o Senhor sempre, de desfrutar da tua presença, de caminhar contigo, de desfrutar a companhia do Senhor que é real na nossa vida, ó Deus. Não é apenas uma companhia que está nos céus, mas é uma companhia que está conosco, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu e consolou os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Obrigado, Deus, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque um dia o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor haverá de enviar o teu Filho para nos buscar, e para estarmos para sempre com o Senhor, e desfrutar da companhia do Rei, que um dia foi abandonado e deixado sozinho. Que o nosso coração se volte para ti com alegria, sempre, enquanto o Senhor Jesus não volta para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Cantemos ao Senhor nesse instante, enquanto refletimos ainda mais sobre essa verdade.